Olá pessoal, meu nome é Gabriele Krieger, sou professora de Educação Física e faço parte do Núcleo de Estudos em Atividade Física Adaptada da Escola Superior de Educação Física da Universidade Federal de Pelotas. Bem, com o intuito de promover um aumento nos seus níveis de atividade física neste momento de isolamento social, a gente quer promover então uma prática de diversos tipos de atividade física, de exercícios físicos, que vocês possam estar realizando em casa e com a família de vocês. Bom, e a participação de vocês nessas aulas é muito importante, porque vai ajudar vocês a manter os níveis de atividade física de vocês e também vai ajudar vocês a ter uma sensação de bem-estar. Bom, pessoal, então essas nossas atividades, elas são pensadas para crianças com transtorno do espectro autista e com síndrome de Down. E o importante dessas atividades, elas sempre tem que ter algum objetivo. E a nossa primeira atividade é um circuito. Então, para eles realizarem esse circuito, eles têm que realizar um quebra-cabeça todas as vezes que eles realizarem o circuito. Bom, como nem todos têm um quebra-cabeça em casa, eu pensei de vocês realizarem um desenho primeiro, tá? E esse desenho virarem um quebra-cabeça. Bom, como eu sou uma desenhista nata, eu realizei o meu desenho aqui, como vocês podem ver. Maravilhoso! Bom, ele não ficou uma maravilha, porque eu fiz muito rápido, tá? Mas a partir do desenho que vocês realizarem com seu filho, vocês vão cortar. É importante que fique, tipo, cada pedaço do desenho num quadradinho para ele montar. Então, vocês vão cortar e assim ele vai montar depois, certo? Se vocês tiverem um quebra-cabeça, por exemplo, eu tenho aqui, lembrando que tem que ser um quebra-cabeça pequeno, por exemplo, de 5 ou 6 peças, não pode ser um quebra-cabeça, por exemplo, de 100 peças, porque imagina, vocês vão ficar fazendo o circuito 2 dias, então lembrando que tem que ser um quebra-cabeça pequenininho, tá? E a partir deste quebra-cabeça vai ser o número de repetições do circuito, tá? Então, por exemplo, aqui eu tenho um quebra-cabeça de 5 peças e vai ser esse que eu vou realizar, tá? Então, a partir do quebra-cabeça, eu vou fazer as minhas atividades. Bom, como é que vai ser a nossa atividade? Eu peguei uma almofada, tá? E amarrei com uma sacola plástica para ela ficar um pouquinho mais alta. A minha outra almofada, ela já era um pouquinho mais quadradinha e mais alta. E as minhas almofadas vai servir pra gente saltar, certo? Então, eu vou pegar uma peça do meu quebra-cabeça e eu vou poder levar uma peça de cada vez. Então, eu vou poder saltar, dependendo da habilidade do seu filho, tá? A gente vai saltar assim. Se eu conseguir saltar com os 2 pés, melhor. Então, vou determinar onde eu tenho que largar a peça. Por exemplo, eu já botei aqui o cobertor, que é onde eu vou determinar que eu vou montar o meu quebra-cabeça, tá? Na volta, eu tenho que voltar subindo uma cadeira ou subindo o puff, o que vocês tiverem em casa, mas eu tenho que subir alguma coisa. E assim eu vou fazendo até eu montar todo o meu quebra-cabeça. Então eu vou montar esse aqui rapidinho para vocês verem. Opa! E assim, a gente montou o primeiro quebra-cabeça, o primeiro desenho. Esse foi o primeiro circuito. Lembrando que a gente não pode ficar muito ofegante, a gente tem que ir no tempo da criança. Esse foi o primeiro circuito. Pessoal, o segundo circuito
vai ser o seguinte, vocês podem realizar outro quebra-cabeça, então a partir de outro desenho, ou continuar com o mesmo, mas sempre tendo aquele objetivo para realizar o circuito, tá? Isso é muito importante. Então, o que eu pensei para a gente realizar o segundo circuito? Primeiro, pegou a pecinha, a gente vai passar por baixo da cabaninha aqui que eu fiz. Então, a partir de 2 cadeiras, peguei o cobertor, aquele que eu tenho, e a gente tem que se arrastar para passar por baixo. E aí, determinei então a poltrona, pode ser uma cadeira, o que vocês tiverem em casa ou até mesmo no chão, mas é importante que vocês determinem o lugar para ele para ele montar o quebra-cabeça. E na volta a gente vai voltar pelo sofá. Então eu vou montar para vocês um quebra-cabeça de cor azul agora. Vamos lá. Vamos ver se eu vou conseguir passar por aqui. Coloquei a pecinha, voltei por cima do sofá. Peguei a segunda. Terceira. Tô errando todos aqui agora. Ai, meu Deus. E o último. E foi. Uma coisa que eu me dei conta agora, que é importante, é que quando é estofado, é um pouco difícil de montar o quebra-cabeça. Então, às vezes é melhor no chão, tá? Então esse foi o segundo, e lembrando que a gente sempre tem que respeitar o tempo dele. Na próxima atividade, a gente vai precisar de uma fita crepe, ou de qualquer fita, e de uma tampinha de garrafa. A gente vai construir uma amarelinha ou uma sapata. Tenho certeza que muitos de vocês já brincaram quando eram menores, né? E o que é importante da gente colocar nessa atividade são os números em cada degrauzinho da sapata ou da amarelinha. Porque através dos números a gente já vai fazendo uma atividade um pouco mais pedagógica e relembrando os números com os filhos de vocês, tá? Então, relembrando da atividade da sapata ou da amarelinha. Com a tampinha, que não precisa ser tampinha, o ideal é uma pedra, até porque ela é um pouquinho mais pesada, é mais fácil de jogar, mas como a gente geralmente não tem uma pedra em casa, pode ser um objeto um pouquinho mais pesado, até um brinquedinho do cachorro, do gato, qualquer coisa, tá? Eu vou usar uma tampinha que é o que eu tenho aqui. Então, a gente vai jogar no primeiro número. Bom, na amarelinha, a gente geralmente pula com o pé só. Mas isso não precisa ser uma regra, tá? Se o seu filho tiver dificuldade de pular com o pé só, você pode dar o auxílio da mão, então você ajuda ele com a mão, ou ele pode pular com os 2 pés ou ir caminhando. O importante é participar, tá? Então aqui eu vou demonstrar. Botou a tampinha ali no número 1, vai fazer pulando no pé só, ou nos 2 pés, ou caminhando. Se for muito difícil para ele ir e voltar, só vai e volta pelo lado, vai a outra pessoa da família, tá? O importante também é fazer esse jogo de mirar, tá? Então vai mirando no 1, mirando no 2, mirando no 3, tá? E a volta, lembrando que se for e voltar, tem a questão de pegar no pé só, se conseguir, tá? Se for
Com os dois pés, a mesma coisa. Vai fazendo assim e volta, tá? O importante é participar. Bom, pessoal, espero que tenham gostado. Beijo, se cuidem e até a próxima.